o tema do nosso Ilumina, Energias para o Autoconhecimento, e nós vamos destacar especificamente o Pranayama. Então, Eymar, pode passar, por favor. Eu peço já um pouco de paciência a vocês, porque às vezes pode demorar um pouquinho para passar, porque por conta das figuras, tá, gente? Então, o autoconhecimento nada mais é, na visão psicológica, então a primeira visão que eu coloquei é uma tomada de consciência do indivíduo a respeito de si próprio, a respeito de si mesmo. Então, o que a gente tem que lembrar, gente? Sem a gente se conhecer, na verdade, a gente pode passar uma vida inteira em meio à ignorância. Ignorância de quê? Ignorância das nossas potencialidades. Porque qual é a grande questão? Se eu pergunto a vocês assim, olha, você se conhece? Ah, eu me conheço. Olha, eu adoro, vou falar de mim mesmo, tá? Eu amo macarrão, gosto muito de ler, minha cor predileta é verde, eu curto muito também bordar, costurar, amo rir, amo conversar, mas veja, não é só isso, né? É muito mais, a gente quase sempre se volta para o externo. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está voltando para dentro de nós. Então, quer dizer, quais seriam as minhas potencialidades? Porque se eu estou na ignorância dessas potencialidades, certamente ao longo da minha experiência vivencial aqui na Terra, eu posso, e muitas vezes deixo, passar várias oportunidades. Seja porque, por não me conhecer, eu não tenho confiança na minha capacidade, ou por medo, né? O medo também, ele nos bloqueia muito nesse sentido. Então, se nós nos conhecemos, isso eu estou falando só psicologicamente, viu, gente? Do ponto de vista psicológico. Eu consigo quebrar esses paradigmas e daí toda a minha potencialidade pode vir à tona, ok? Pode seguir aí, Eymar, por favor. Pode descer mais um pouquinho. E aí eu brinquei, né, logo no comecinho da conversa com vocês, né, brincando que eu só sei que nada sei, porque essa é a visão filosófica no quando se refere a autoconhecimento. Então, Sócrates, um pensador, né, ateniense, que viveu há séculos e séculos e séculos, seculado, milhares de anos atrás, ele já afirmava, só sei que nada sei. E o fato de eu saber isso já me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Então, isso é muito profundo, gente. E estudando, eu acabei descobrindo algo sobre o Sócrates que eu realmente não sabia. Que ele tinha por hábito, dentro da sua pedagogia, de quando perguntavam algo para ele, ele devolvia com uma pergunta. Ele nunca respondia diretamente. E aí, qual era a intenção, né? Ele fazia esses questionamentos com muita habilidade para que as pessoas tomassem consciência do quanto ignorantes elas eram e que pudessem confessar isso. Então, de uma forma muito indireta, mas de uma forma bem interessante, ele chama o indivíduo, a atenção desse indivíduo, para que ele ficasse atento, porque se você está numa conversa em que você é questionado o tempo todo, isso te obriga a se voltar para dentro de si, nem que seja para tentar responder esses questionamentos, né? Então, isso é muito importante, porque aí você conseguir se enxergar para que você consiga, assim, após se enxergar você, enxergar também o outro. E enxergar o mundo, né, obviamente. Então, isso é bastante interessante. E um ponto também muito legal, lendo sobre Sócrates e trazendo para a nossa realidade, né? E aí aqui eu me sinto falando, né,
para os meus irmãos encarnados que estão me ouvindo e nossos irmãos desencarnados que estão aqui em conexão plena conosco através da CT Seguir, não é? E o que a gente observa hoje, gente? Que, na verdade, o homem ele chegou, não digo que num apogeu, mas num avanço muito grande do ponto de vista técnico, científico, acadêmico, mas muitos de nós nos sentimos extremamente solitários, angustiados, ansiosos e eu diria até mesmo infelizes. Então, apesar de tudo isso, a gente se sente dessa forma. Então, na verdade, o que vai... Se a gente olha para fora e a gente não enxerga nada, será ou só tristeza, angústia, ansiedade, até porque a vida nos leva a isso, o mundo tem nos levado a isso, mesmo por conta de toda essa tecnologia e esse excesso de estímulos que nós estamos agora expostos, nada melhor do que a gente voltar-se para nós mesmos e fazer com que algo que é ao mesmo tempo muito complexo, mas também é muito simples, que é a conquista da nossa serenidade. E isso vai se dar através do autoconhecimento. Pode seguir, Eimar, por favor. Aí uma terceira visão que eu queria trazer para vocês é a visão védica, que eu até não consegui colocar escrito da forma exata no sânscrito, mas essa palavra, isso significa Atma-jnana. Atma-jnana significa, dentro da tradição que é seguida, né, por yogis e yoginis, é o conhecimento do eu. Mas não é esse eu que eu acabei de dizer, a Lívia que gosta de macarrão, que gosta da cor verde, que gosta de ler ficção. Não, é o eu superior, que eu já ouvi tanto falar nas nossas reuniões da CT Seguir. É aquele eu que está habitando este corpo. Este corpo aqui, gente, que a cada dia que passa ele apodrece um pouquinho, né? É uma forma forte de falar, mas é uma grande verdade. Cada dia que passa, ele vai se desgastando. Claro que a gente tem que cuidar para que ele fique o melhor possível. Mas o destino de todos nós que estamos aqui encarnados, e os desencarnados já viveram isso há menos ou mais tempo, é que isso aqui vai embora, né? E aí o que vai restar? Esse eu, o Atma-jnana. Então, é esse eu que a gente que está aqui dentro, esse eu espiritual que eu preciso realmente conhecer. E nesse sentido, o yoga é um estilo de vida que busca o autoconhecimento. Na verdade, ela é conhecida como uma tradição de autoconhecimento. Não é algo fácil, tá? Mas quando nós buscamos isso eles acreditam dentro da tradição védica, a gente se fortalece e a gente se fortalece o suficiente para poder ajudar o outro, né? Não adianta, você precisa arrumar a sua casa primeiro para você depois arrumar a casa do outro, não é verdade? Então eles falam a respeito disso. Eimar, por favor, pode descer um pouquinho. E eu queria, não sei se vocês já perceberam, mas isso está convergindo muito com o que a gente conhece na doutrina, né? Na doutrina, no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que fala sobre perfeição moral, a questão 919, Kardec faz uma pergunta genial. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí, os espíritos, olha quem que eles se recordam, eles vão lá atrás e eles citam Sócrates, eles falam sobre Sócrates. Olha, um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Aí eu pensei assim, caramba, isso deve ter dado um bug na cabeça de Kardec, né? Eu falei, ok, ele deve ter parado assim, mas ele era muito genial, ele tinha uma missão aqui na Terra, né? E não era uma missão pequena. Olha, ele vem e desdobra a pergunta. Compreendemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está justamente nisso, em conhecermos a nós mesmos. Então, como é que eu faço? Qual o meio?
para eu chegar a isso? E que aí vem uma resposta, né, de Santo Agostinho, que eu acredito que todos nós já conheçamos, que é quando ele nos recomenda a avaliarmos justamente o que, gente? A nossa consciência. E ele deu uma ideia fantástica, né? De que ao longo, depois no final de cada dia, a gente prescrutasse, né? Nós mesmos e perguntássemos, bom, o que eu fiz durante esse dia? Será que eu cumpri todos os meus deveres? Será que alguém teria algo a se queixar de mim? Então aí eu já paro e penso, bom, o Santo Agostinho já estava falando assim, olha, preste atenção ao momento presente ao longo de todo o seu dia. Preste atenção àquilo que você está falando, preste atenção ao que você está pensando e observe se ao final alguém tem alguma coisa a falar de você. Se isso, gente, se tornar algo comum para todos nós, e aqui eu vou já fazer uma confissão, eu quase sempre me esqueço de fazer isso, aí sim a gente vai reconhecer o verdadeiro espírita, que é aquele que está tentando realizar sua transformação moral e todo o esforço que ao nos observarmos vamos fazer certamente para domar as nossas más inclinações. Obrigada, Eimar, pode seguir aí, por favor. E Eimar, você é o meu relógio. Se eu começar a demorar muito, você vai me falando, tá bom? Então, gente, neste processo de autoconhecimento, eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que aprender a fazer é a entrar em contato com a gente. Esquecer o mundo lá fora e entrar em contato conosco. E aí, para isso, a gente vai ter que buscar dentro de nós o nosso silêncio sereno. E esse silêncio e essa calma, vocês podem ter certeza, ela reside dentro de cada um de nós. É porque hoje em dia nós somos movidos a falar, tá? Somos movidos a falar. E eu vou dizer a vocês que há indivíduos que eles não só temem, como eles abominam o silêncio. Por quê? Porque eles vão ter que estar em contato com eles mesmos, não é? E aí, nesse sentido, eu gostaria de convidar cada um de vocês agora a nós fazermos a nossa pequenina prática. Tá? Óbvio, gente, ninguém é obrigado a nada, né? A gente está aqui porque a gente quer, porque a gente gosta, mas eu queria convidar vocês com toda a humildade para que nós fechemos os nossos olhos. Sintam os olhos de vocês se fechando. E nesse momento, eu convido vocês para, nessa busca pelo autoconhecimento, que vocês fiquem em silêncio, com os olhos fechados, por uns poucos instantes. Eu vou guiar vocês nessa prática. E eu peço que vocês, nessa experiência, que vai ser muito curtinha, apenas observe. Observe seus pensamentos enquanto eles passam. Eles estão fluindo rapidamente, eles estão mais serenos, mas eu tenho certeza que os pensamentos estão passando. Para um pouquinho e observa também a sua respiração. É importante vocês observarem a respiração. Pranayama envolve respirar. Observa como ela está fluindo e lembra que respiração é vida através da respiração. Agora, eu queria pedir a vocês que prestassem atenção aos sons do ambiente. Como é que está aí na casinha de vocês, no trabalho? Vocês ouvem o quê? Busquem lá longe. Vocês ouvem os carros passando? Ouvem sons dos pássaros? Prestem atenção. E essa é uma das maneiras de nós treinarmos a nossa mente através da respiração. Quietude e paz. Autotransformação
através da auto-observação. Agora, podem abrir os olhos e sintam, aproveitem essa experiência. Então, vejam, foi 1 minutinho, tá? E esse minuto eu tenho certeza que, como fez diferença na minha vida, pode ter feito diferença na vida de vocês. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Nós temos um tipo de meditação muito interessante que se chama Vipassana. E Vipassana, ela está envolvida diretamente. Se chama Vipassana, significa meditação da consciência. Isso que eu fiz com vocês agora foi uma gotinha de Vipassana. Vipassana, na verdade, ela é uma meditação, é um tipo de meditação que ela tem uma duração de pelo menos 10 dias, em que nós ficamos em silêncio a maior parte do tempo, sendo guiados aí por ou gurus ou realmente alguma pessoa que tem especialidade, um psicólogo, alguém que tem um terapeuta que tem especialidade nessa área, ok? Então, podemos seguir, Eimar, obrigada. Podemos aí colocar, descer. Mas o nosso tema, gente, é energias para o autoconhecimento. A gente já falou um pouquinho de energias, agora de autoconhecimento, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das energias, né? Então, gente, o que acontece? Existe uma relação direta entre a energia com o autoconhecimento. E também com a função respiratória. E no Espiritismo a gente já estuda isso. Então, no livro Magnetismo Curador do Palhano, ele fala brilhantemente sobre isso, quando ele diz que o acervo das nossas energias circulantes, e circulam no nosso perispírito, ele é retirado, ele é absorvido pelo fluido cósmico universal através da mente. E, através da respiração, se distribui para os centros de força que mantém esses laços espirituais com o nosso corpo nutrido de vitalidade. E para que exista um equilíbrio psicofísico perfeito, a criatura, a gente, enquanto aqui encarnado, nós precisamos, e certo, os nossos desencarnados também, obviamente, nós precisamos manter nossa mente e o nosso corpo sadios, livres de qualquer fator de perturbação que possa se acumpliciar com as forças aí, que sejam inferiores e violentas. Então, eu coloquei essa figura porque a gente já pode começar cuidando do nosso corpo físico, né? Através de uma alimentação que seja saudável. Porque essa alimentação saudável e a prática respiratória e meditativa, hoje a gente vai ficar com a prática respiratória, elas são excelentes no que se refere à nossa circulação energética. Pode, por favor, Eimar, descer. Deixa eu só controlar o tempo aqui, porque tem muita coisa para falar. Então, eu sei que nós já tivemos pessoas maravilhosas que têm falado a respeito dos nossos centros e vitais, os nossos plexos. Eu não vou ficar me detendo nisso, porque vocês já sabem tanto, né, ou até melhor do que eu, sobre esse tema. A gente sabe que na visão espírita, esses centros de força, eles vão se encontrar no perispírito, possibilitam o nosso controle físico e energético, né, do nosso corpo, tanto nosso corpo físico como nosso corpo sutil, ok? Então, nós temos diferentes centros vitais e pode seguir, Eimar, por favor. E esses centros vitais que nós estudamos aí no Espiritismo, eles são muito importantes para aquilo que eu estava dizendo mais cedo sobre a circulação das nossas energias. Por quê? Eles são absorvidos, né? Essa energia ela é absorvida, ela é metabolizada, circulam através dos nossos centros de força. Então, aqui quem já fez curso de passe já deve conhecer essa figura. Inclusive, gente, eu tomei um cuidado muito grande agora que nós vivemos em plataformas virtuais de colocar as fontes de todas as
figuras, tá? Para nós evitarmos qualquer tipo de estresse aí por questões de direitos. Mas, enfim, vocês conseguem observar que essa figura mostra muito bem que eles vão em movimentos circulares, sejam de contração, sejam de expansão, seja na vertical, seja na horizontal, e vão ser canalizados, mas o importante é o seguinte, é segundo o padrão vibratório de cada indivíduo. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Principalmente nós aqui que somos espíritas, olha a responsabilidade de cuidarmos de nossa alimentação, de cuidarmos dos nossos pensamentos, para que esses fluidos, esses canais, eles estejam sempre despertos, para que esses canais estejam sempre desbloqueados. Pode seguir, Aymar, por favor. E aqui, mais uma vez, eu vim realmente com esse papel de apresentar, porque isso me foi apresentado e eu queria compartilhar com vocês, como que nós conversamos, né, com a tradição védica, que também apresenta, né, os chakras. E para a gente ser muito franco, nós não nos apropriamos, não vou dizer dessa forma, mas nós realmente olhamos, e eu acho isso certíssimo, e acabamos por aproveitar, porque esses centros energéticos, gente, eles têm cada um de nós. Nós já temos vários hoje artigos científicos que trabalham esses centros energéticos, ok? E aí nós temos Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Anya e Sahasrara. Então, são os nossos 7 chakras que eles estão lá convergindo com os nossos centros vitais, ok? Então, só para deixar isso claro para nós de que a gente está conversando. E pode seguir em frente, Aymar, por favor. E realmente eu já sei que vocês, acho que a Gia falou brilhantemente sobre chakras, eu sei que Aymar também já se referiu a eles em suas apresentações. Então a gente agora vai só lembrar o seguinte, o quanto nós temos nesse processo de desequilíbrio e equilíbrio energético, ou reequilíbrio energético, nós temos que estar atentos aos nossos hábitos. E sempre tentando trabalhar nossos bons hábitos e nos afastar dos nossos maus hábitos. E eu achei interessante essa figura porque ela mostra o quanto os nossos pensamentos e os nossos hábitos físicos, né, físicos, emocionais, mentais, espirituais, podem nos desequilibrar, ok? E dentro do yoga, por exemplo, nós temos meditações que acontecem em cada chakra, no sentido, e não só meditações, nós temos posturas também, tá? Posturas que vão, na verdade, desbloquear chakras que possam estar em desequilíbrio, ok? Na verdade, gente, quando aplicamos um passe, quando uma pessoa recebe um passe, a gente também está fazendo isso, ok? Então, só um exemplo. Você pega nosso sexto chakra, que é o Anya Chakra. Então, ele em desequilíbrio, a gente tem aí indivíduos que, por exemplo, se preocupam muito. Você pega indivíduos que se alimentam de forma muito desregrada, há indivíduos que usam drogas, isso leva a um desequilíbrio muito grande no nosso terceiro chakra, nosso centro vital, aí voltado mais à parte que a gente chama de manipura, então que está relacionado muito ao ego. Então a gente pode, sabendo disso, primeiro vigiar, né? Orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos hábitos, e sabendo disso, a gente pode aí buscar o reequilíbrio energético sutil dessa região. Pode seguir, Aymar, por favor. E aí, né, nós vamos falar de energia, como trabalhar essa energia, como reequilibrar. E aí eu não sei se vocês se recordam, se estavam todos aqui, quando a gente falou, acho que há uns 2 Iluminas atrás, a gente chegou a comentar sobre Covid e a gente falou, e eu cheguei era uma figura diferente, mas que eu colocava
os 8 passos do yoga, que a gente chama de Ashtanga Yoga, em que um sábio, que é o Patanjali, ele levantou esses passos para nós chegarmos aí a uma iluminação, né? E dentre esses passos, a gente tinha, que é o 4º passo, que está aí destacado a vocês, que é o pranayama, que eles colocam aí como respiração, mas a gente vai um pouquinho além. Sem dúvida, o que eu vou mostrar de técnica para vocês realmente serão técnicas respiratórias. Mas prana, gente, não é respiração apenas, ok? A gente se utiliza dela, mas prana é energia vital. Quase sempre quando você fala pranayama, as pessoas traduzem do sânscrito como controle da respiração. Mas aqui a gente vai um pouquinho além. Então, prana, na verdade, é energia vital e não é yama, é ayama. Ayama é expansão, é extensão. Então, o que a gente vai fazer com pranayama? Pranayama nada mais é do que a extensão ou a expansão da dimensão do prana. Ou seja, nós vamos expandir a nossa energia vital. E a gente vai fazer isso através da respiração, ok? Pode passar, por favor, Eymar. Então aqui a gente para um pouquinho para a gente vai fazer as técnicas através, nós vamos expandir o nosso prana, a nossa energia vital, mas nós vamos fazer isso através do processo respiratório. Gente, respirar é tudo. Respirar é tudo. O oxigênio, quando a gente consegue respirar, e respirar de forma correta, e aí vai a má notícia, uma boa parte de nós não respira da melhor maneira que poderia respirar. Então, se hoje eu sair daqui, vocês pelo menos, de vez em quando, queria que fosse de vez em sempre, começasse a prestar atenção na própria respiração, como está respirando, olha, meu objetivo está super cumprido, super cumprido. Porque vocês podem ter certeza que vocês vão estar expandindo a energia vital de vocês. Então, o que a gente sabe a respeito do oxigênio? Ah, Lívia, eu sei que eu inspiro oxigênio e que eu expiro gás carbônico. Ótimo, legal. Mas olha, gente, o oxigênio, ele é super benéfico para o nosso cérebro. Ele é super importante para melhorar o nosso sistema imunológico. E vamos à verdade agora, mais do que nunca, a gente precisa que o nosso sistema imunológico esteja funcionando 100%. E ele purifica toda a corrente sanguínea. E isso, inclusive, nos auxilia a recarregar as baterias do nosso corpo. Olha o nosso plexo aí solar, não é? Uma outra coisa importantíssima em relação ao controle das vias respiratórias. Nós realizamos cerca de 15 respirações completas por minuto. Tá? Só que essa velocidade, essa profundidade dessa respiração, ela vai ser regulada por uma série de fatores. Então, por exemplo, isso muda quando você está fazendo um exercício, isso pode mudar quando você está fazendo esforço, isso muda quando você está com medo, por exemplo, quando você está com dor, quando você leva um susto. Então, tudo isso pode alterar a sua frequência respiratória. Ainda, né, existe uma relação direta entre a sua mente e o seu processo respiratório. Tá? Então, por exemplo, quando a gente inala, a gente libera o nosso tônus muscular. Tá? E se a gente inala corretamente, ao exalar, a gente consegue até um relaxamento mais profundo no corpo. Então, quase sempre a nossa inalação, ela é estimulante, ela é energizante, ela é vitalizante. Por outro lado, gente, ao exalarmos, é relaxante, pacificadora, calmante e harmonizadora. E quando a gente retém, eu estou retendo a minha respiração. Eu
chego à quietude da mente, ok? Mas ninguém vai reter a respiração agora não, por favor, tá? Tem um outro ponto, né? Também que eu queria, não temos como ficar detalhando, na verdade, mas que também está dentro dos ensinos védicos, que é Ida e Pingala, tá? Então, na verdade, gente, quando eu falo de Ida e Pingala, eu estou falando de nadis. Nadi, em sânscrito, é fluxo, tá? É corrente. Então, no nosso corpo sutil, nós temos mais de 72 mil nadis. Então, são canais sutis por onde fluem as energias, as forças, né, do prana. Então, nós temos 10 nadis principais, só que 3 são mais significativos, que são Sushumna, tá? Que é um canal de força sutil, que passa ao longo da nossa coluna, ok? Aqui ao longo da nossa coluna vertebral. Nós temos Ida. Ida, ela emana do lado esquerdo, então a gente consegue ver aí onde está Moon de lua, tá? Isso é Ida. Sobe, vai subindo em espiral. Eu tinha, o Gayan deve ter percebido que eu troquei, que eu mostrei para Gayan, tá, gente? Minha apresentação. Que eu troquei a figura que ele tinha achado linda, só que a figura estava linda e errada. Então, como ela estava errada, eu tive que trocar, tá? Então, Ida, ela vai sempre emanar do lado esquerdo, do lado do Muladhara Chakra, vai subindo em espiral e vai terminar do lado aí esquerdo do Ajna Chakra, que é aqui o que eles chamam, né, de terceiro olho. Pingala, por outro lado, ela emana do lado direito, também vai subindo em espiral e ela termina aqui do lado direito também no Ajna Chakra, tá? Então, sempre do lado esquerdo, Ida do lado esquerdo, Pingala do lado direito. E eles servem para a liberação da Kundalini, que hoje não tem, realmente não cabe hoje, mas é uma força que nós temos na base da coluna vertebral e que a gente ativa, né, através de meditação e alguns exercícios específicos relacionados à energia. Quando a gente vai relacionar com o nosso corpo físico, gente, Pingala Nadi, ele seria o nosso simpático, tá? E que tem uma importância muito grande, né? A gente precisa do simpático, senão ficaríamos todos aqui em contemplação eterna. Então, a gente precisa, sim, do simpático. E são duas forças opostas que agem em conjunto, tá? Mas que nos levam à agitação, excitação, mas que a gente precisa para exercer as nossas atividades de vida diária. Já a Ida, que está aí representado pela Lua, ela representa o nosso parasimpático, que está mais relacionado ao processo de relaxamento. O que nós precisamos aprender a fazer é a equilibrar Ida e Pingala, tá? Só que hoje, como a gente está vivendo um momento muito estressante com essa questão do isolamento social, o que eu vou ensinar para vocês são práticas respiratórias que vão favorecer Ida, tá? Ida Nadi, que é o processo de relaxamento. A gente tem que lembrar também que a gente precisa de uma respiração que seja rítmica. Então, o correto de uma respiração é que ela seja lenta, profunda e rítmica. Se a gente começar a prestar atenção, a gente sabe que, por exemplo, se você tem uma respiração que é irregular, quase sempre significa tensão. Então, a partir de agora, todo mundo vai prestar atenção em si um pouquinho mais. Quando a gente está ansioso, a nossa respiração fica rápida e bem superficial. Quando a gente está com raiva, ela fica curtinha e contundente. Quando a gente está em luto, ela fica arrítmica e ofegante. Indivíduos que têm depressão, suspirante. E já aquela respiração lenta, suave, profunda, ela é que vai criar essas sensações de relaxamento. Então vejam como é importante a gente ter um controle consciente da nossa respiração. Tanto é que aquele exercício que eu fiz lá no comecinho, só de vocês pararem e prestarem atenção, fechar os olhos e prestar atenção na respiração,
Só isso, gente, já leva à liberação de endorfinas, leva à liberação de ocitocina. Quer dizer, a endorfina é super importante quando ela está envolvida no processo doloroso, ela está envolvida na ansiedade. A gente falou de ocitocina no outro Ilumina, é o hormônio do amor, ela traz prazer, traz tranquilidade, traz serenidade, ok? Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho do pranayama. Pode descer, Mar, por favor, para a gente começar. Deixa eu olhar, para a gente começar a praticar. Então, gente, o pranayama, ele tem vários benefícios, tanto físicos como mentais. Então, eu vou ensinar as técnicas para vocês, mas olha só os benefícios que nós já teríamos. Levar mais oxigênio para todas as células do nosso corpo. Quando a gente respira dentro de pranayama, a gente estimula, massageia nossos órgãos internos, nós estimulamos nosso sistema linfático, nós relaxamos o nosso corpo. Nós eliminamos gás carbônico. A gente vai falar dessa respiração diafragmática, que é a respiração abdominal, que a gente consegue ver aí na figura ao lado. Ela, por si só, massageia o fígado, massageia o coração e, além de massagear os músculos, alguns músculos que são muito importantes, que são os músculos do abdômen e das nossas costas. Não nos esqueçamos, nós quase sempre colocamos todas as nossas tensões aqui na base, né, da nossa coluna, na lombar. Então, a gente consegue massagear essas regiões, isso é muito bom. Mas nós temos também os benefícios mentais de pranayama. Melhora a concentração, aumenta a capacidade de lidar com o estresse. Não sei aqui se vocês não têm estresse, né? Eu tenho, se vocês não tiverem, eu tenho para vocês e para mim. Melhora o controle e o equilíbrio emocional. Melhora o controle, o equilíbrio e a coordenação física. Por quê? Porque nós temos centros cerebrais que também estão coordenando a nossa parte voluntária, né? Ok? Pode descer, Mar, por favor. Então, espero que vocês já tenham conseguido detectar o quanto que é importante aí o processo, né, respiratório e o pranayama. Então, gente, a gente respira, né, o processo de respiração acontece quase 30 mil vezes ao longo do dia. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente dar uma atençãozinha, né, para a nossa respiração. Aqui, eu vou passar rapidamente, só para vocês saberem que dentro da fisiologia do yoga, nós temos 5 corpos, que nós chamamos de envoltórios, que englobam os diferentes aspectos da existência do homem. Dentro desses corpos, nós temos Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Só que hoje a gente só vai falar do Pranamaya Kosha. E o Pranamaya Kosha, por si só, ele já tem 5 corpinhos dentro dele, 5 etapas, que divide o nosso corpo em 5 partes. Prana, que é a força responsável pela inspiração. Então, vocês podem ver aí do lado, no corpo prânico, as regiões que equivalem. Eu não vou ficar falando sobre isso agora por conta do nosso tempo, eu quero que a gente treine. A Pana está relacionada ao processo de excreção dos nossos resíduos corporais. Samana, relacionado à distribuição dos nossos nutrientes. Udana, responsável pela posição ereta, né, do nosso corpo. E o Viana, ele fica envolvendo tudo e coordenando todos os outros pranas. E age como se fosse uma força reserva para os mesmos, tá? E podemos seguir, Emar, por favor? Os sábios indianos, gente, eles dizem que o pranayama é o meio através da qual nós podemos realizar dentro do nosso corpo físico e nosso corpo sutil, e nós realizamos toda a natureza cósmica. Então, é quando nós entramos em contato com o eu superior, com as esferas superiores. E se a gente traz aqui para a nossa realidade espírita, isso também está falando a mesma coisa para mim não está falando nada diferente. Está falando exatamente do que a gente tem que buscar dentro de nós, trabalharmos nossas energias para que a gente tenha condições, né, de trabalhar o outro. É a gente sair da questão do falar de palavras vazias e vivenciarmos o espiritismo. Que as pessoas olhem para nós e reconheçam em nós o verdadeiro espírita, ok? Então, nesse sentido, pode seguir, Eimar, porque aí a gente vai... Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo sim. Ainda vai sobrar.
para a gente fazer as nossas respirações. Então, eu vou apresentar a partir de agora um monte de respirações para vocês, tá? E algumas a gente vai tentar aprender. A respiração natural é a técnica mais simples que nós temos e que talvez seja a técnica que possa nos introduzir aí no nosso sistema respiratório e nos levar a pensar nos nossos padrões de respiração. Se vocês prestarem atenção, e a respiração natural, por si só, ela já é bastante relaxante. Aquilo que eu falei para vocês, se vocês prestarem atenção, se vocês tomarem consciência do processo de respiração, só isso já é super importante. Só isso já desacelera. Se você parar para prestar atenção na sua respiração, você já vai desacelerar o seu ritmo respiratório. E o seu padrão já se torna mais relaxado. Então, nós não temos tempo, eu queria só que vocês, por uma questão realmente de autoconsciência, que vocês fizessem uma respiração, para que vocês saibam qual é o seu tipo de respiração natural. Faz umas 2 respirações completas, inspirando, expirando, inspirando e expirando. Que aí, se a gente tiver tempo no final, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Como que é a respiração aí de vocês, ok? Pode passar, Aymar. Quando o pessoal vai respirando, a gente vai passando. Mas você pode respirar antes também, tá, né? Aí, gente, vem uma respiração que ela aparece lá atrás quando a gente fala dos benefícios do pranayama, que é a respiração abdominal, também chamada de respiração diafragmática. Sabe de uma coisa? Esse é o padrão de respiração mais eficiente que tem. Quando a gente movimenta o nosso diafragma, significa que nós estamos utilizando os lóbulos inferiores dos pulmões. Aí a gente vai falar de um outro tipo de respiração logo em seguida, vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer um exercício agora. Nesse exercício, eu queria que todo mundo colocasse a mão direita sobre o abdômen e a mão esquerda aqui na altura do coração, ok? Todo mundo, por favor. Todo mundo não, quem quiser, né? Por favor. E aí, o que nós vamos fazer? Eu queria que vocês agora sentissem a respiração e a energia que contém nessa respiração, fluindo para dentro e para fora, aí através da sua região umbilical. Se vocês estiverem fazendo a respiração abdominal, a mão direita de vocês vai estar se movimentando para cima e vai estar se movimentando para baixo. Isso significa que o seu diafragma, na inspiração, ele está descendo e depois na expiração ele está subindo. Ok? Então, essa é a respiração abdominal. Pode descer, Mar, por favor. E ela é super importante, viu, gente? Ela é muito importante. A respiração torácica, ela já vai utilizar os lobos medianos do pulmão. E ela vai vai utilizar mais energia para a troca de ar. E ela está muito associada com exercício físico, com esforço físico, com estresse, com tensão. O grande problema, e tá tudo bem. A grande questão é que muitas vezes, depois que termina o evento estressante, as pessoas mantêm esse tipo de respiração. E isso vai levar, obviamente, a uma tensão continuada, e isso implica em um mau hábito respiratório. Então, essa respiração é a respiração aqui de cima, tá? Essa é a respiração torácica. Qual é? Pode seguir, Eymar. Então, essa é a respiração que está relacionada a esforço físico, mas também está relacionada à tensão. E é a que normalmente as pessoas mais utilizam. Isso nós não vamos fazer hoje, eu vou só apresentar. Essa é a respiração que a gente chama de respiração yogi,
tá? Ou respiração do yoga, que é um ciclo básico de pranayama dentro do yoga. Então, ele envolve puraka, kumbhaka, rechaka e shunyaka. Puraka é quando a gente inspira. Ah, detalhe, no yoga, fora questões muito específicas que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente respira pelo nariz. Você inspira pelo nariz, você expira pelo nariz sempre, ok? Então, basicamente, na puraka você está inalando, na kumbhaka você retém esse ar nos pulmões. E detalhe, né, gente? Uma inalação lenta, suave, rítmica e profunda. Rechaka é quando você lentamente expira. E shunyaka é você reter o mínimo de ar nos pulmões. Então, esse é o ciclo básico. Isso você não faz logo. Isso é um treino. Talvez eu vou confessar a vocês que eu ainda não consigo muito bem. Talvez aqui Gaian, que já pratica há muitos anos, a Carmen, acho que a Adriana também, Madeira, que nos brinda aí com sua presença. Eu acho que essas pessoas já conseguem fazer bem. Eu estou aprendendo agora, então eu ainda tenho muita dificuldade, principalmente no shunyaka, de ficar com pouco ar nos pulmões. Dá um nervosinho. Pode seguir, Eymar, por favor. E aí agora eu vou apresentar rapidamente algumas respirações pranayamas que nós utilizamos comumente no yoga. Então, eu estou trabalhando com os meninos, já estou fazendo meu estágio de yoga numa casa de recuperação. Então, eu hoje vou ensinar essas práticas. Hoje, a prática deles vai ser isso aí, ensinar os pranayamas para eles. Por quê? Porque esses meninos têm uma mente, como a gente diz no yoga, muito rajástica, muito ela passa tudo, os pensamentos fluem muito rapidamente. Então eu vou ensiná-los a diminuir aí, porque o pranayama, ele acalma a mente. Como que é o Nadi Shodhana, gente? O Nadi Shodhana, como que ele é? A gente mantém a coluna ereta, relaxa o corpo, tá? Quem quiser fazer, fica à vontade. Fecha os olhos. A gente pega a nossa mão direita, então o nosso polegar vai na nossa narina direita, o nosso indicador e o nosso dedo médio, ele repousa aqui entre as sobrancelhas. Não agora, né, gente? Depois o nosso dedo anelar, ele vai para a narina esquerda e o nosso dedinho mínimo, ele fica relaxado. Então, como que funciona? Nadi Shodhana é o que significa purificação dos canais psíquicos. Então, fechem os olhos, coloquem o dedo polegar direito na narina direita, coloquem então o dedo médio descansando aqui, o dedo médio e indicador descansando entre as sobrancelhas. E vocês vão inspirar e expirar 5 vezes através da narina esquerda. Se vocês já conseguirem fazer a respiração abdominal junto com a torácica, vai ser perfeito. 2. 3. 4. E 5. Agora, o dedo anelar vai cobrir a narina esquerda, os dedos indicador e médio permanecem aqui entre as sobrancelhas e a gente solta o polegar. E agora a gente vai também inspirar e expirar 5 vezes pela narina direita. 1. 2. 3. 4. 5. Agora a gente solta. E vocês vão fazer 5 inspirações completas com ambas as narinas. 1. 2. 3.
4, 5. A gente é escravo do tempo, né, gente? Então, eu estou também um pouquinho preocupada de não atravessar o horário, tá? Mas vejam, isso é uma execução. Quase sempre o exercício é que vocês façam 5 execuções, tá? Exatamente dessa forma. Próximo, pode seguir aí, Eimar, por favor, para eu conseguir apresentar os demais para vocês. Pelo menos apresentar. Esse aí é o Ujjayi. O Ujjayi, como que a gente faz? Eu não vou poder, tá, gente, pelo tempo, ficar ensinando com detalhes. Vou só orientar como faz. A gente também permanece ereto. O Ujjayi, eles chamam de respiração vitoriosa ou respiração psíquica, porque ela é um estado que induz uma calma muito grande na mente. A gente quase sempre desce um pouquinho, vem com o queixo em direção ao peito, pouco. A gente também fecha os olhos e aí nós vamos contrair essa região na hora de nós expirarmos. Tudo pelo nariz, tá? É como se fizesse um barulhinho de oceano, por isso que eles falam que é a respiração do oceano. É um barulho que ninguém ouve, só você sente, tá? Mas ela é ótima. Inclusive, eu faço muito Ujjayi Pranayama antes de dormir, tá? E tem me ajudado muito no sono. Pode seguir, Eimar. Gente, depois, quem quiser, porque o tempo ficou curtinho, a gente faz um outro dia só de respiração, tá? Eu ensinando todas essas respirações, a gente fazendo essas execuções. O Ujjayi, a gente pode fazer pode fazer o tempo que vocês quiserem. Eu faço até dormir. O Shitali, que é também chamado o Shitali é essa que você é chamada respiração refrescante. Então você abre a boca, coloca a língua para fora e você inspira pela boca, tá? É por isso que ela é refrescante, vocês vão sentir, fica friozinho. Depois você fecha a boca e expira pelo nariz, tá? E isso é uma execução. Você pode fazer aí de 5 a 10 execuções. Só que, a Adriana está aqui, não vai me deixar negar, uma parte da população não consegue, uma questão genética que não consegue dobrar, fazer um tubinho com a língua. Então, para essas pessoas, a gente tem o Shiktari Pranayama, que é a respiração sibilante, que a gente faz assim, ó. Faz mesma execução e serve para a mesma coisa. Também é uma respiração super calmante, tá? Acalma a mente. Tem um monte de outras coisas, mas não vai dar tempo de eu falar, porque eu não quero que o Eimar brigue comigo, que eu amo ele demais. E aí eu vou terminar agora com a última respiração. Pode seguir, meu querido paizinho Eimar, que é o Bhramari Pranayama, tá? O Bhramari Pranayama é a respiração do zumbido da abelha, tá? Então a gente levanta os braços, a gente coloca nosso indicador aqui dentro do nosso ouvido, nós tapamos o ouvido, então ó, vocês agora não vão mais me ouvir, é isso aqui. E aí vocês vão inspirar também pelo nariz, expirar, né, inspirar e expirar pelo nariz, só que vocês vão perceber que, quem tem infecção no ouvido não pode fazer, tá, gente? E essa também não recomenda se praticar deitado, as demais não teriam problema não. Mas, ó, alivia estresse, tensão cerebral, ansiedade é excelente para insônia, além de induzir um estado meditativo. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Vão inspirar e expirar pelo nariz, mas vocês vão fazer um zumbidinho quando vocês estiverem fazendo essa respiração, e aí vocês vão fazer um barulhinho na expiração de abelha. Como se fosse uma abelhinha, tá? E aí você pode repetir umas 9 vezes essa execução, né? Cada inspiração com expiração, fazendo o zumbido é uma execução, pode repetir umas 9 vezes, é excelente também, ok? Pode seguir, querida Eimar, onde eu deixo uma foto. Gente, a gente se enxerga, a gente vai envelhecendo, mas a gente se enxerga de diferentes maneiras, né? Então faz conta que essa é a minha foto, porque eu me sinto aí nessa idade, nos meus 18, 20 anos, muito feliz de estar aqui com vocês e deixo aí minha gratidão. Paz e luz a todos.